Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. É isso, galera, estamos no ar com Faixa Nobre do Esporte aqui 91,3, a rádio de Fortaleza, a 3 FM, é a equipe Bola na Rede, entrando no ar nessa quinta-feira. Semana tá passando rápido, ligeiro, e vamos planejar o final de semana. Vem mais um aí pra gente curtir. Vem falar que é o mês das férias, né? Estamos na metade praticamente do mês das férias, ainda tem muita coisa pra aproveitar, então aproveita! Aproveita e interage com a gente também. Vai lá no facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola_na-rede, Bola na Rede Zap, WhatsApp mais fora do normal para você participar conosco. 98935-1841, 98935-1841. Eu quero ver geral participando conosco aqui no Faixa Nobre do Esporte. Hoje é quinta-feira, hein? 14 de julho de 2016. Vamos aos destaques de hoje, quinta-feira. Vai estar então o Faixa Nobre do Esporte. Ceará! A gente começa destacando o Alvinegro, o Ceará, que ontem perdeu de 3-0, hein? Lá em João Pessoa, o Rodrigo Cavalcante. Com duas derrotas seguidas, uma pela Série B e outra pela Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira pelo placar de 3-0 para o Botafogo da Paraíba, atacante Rafael Costa fala sobre os aprendizados também nos momentos difíceis. Tem que tirar lição, né? Tropeçamos o último jogo do Brasileiro, então a gente tem que pensar em vencer e voltar com uma sequência de novo para que a gente possa nos manter no G4. Com o bom início de rodada, meia Wesley deixa claro a importância de vencer o Criciúma e obter novamente uma gordurinha no Campeonato Brasileiro da Série B. Muito importante a gente tá adquirindo essa vantagem, né, nos que estão vindo atrás, para poder não mais para frente, se algum percalço acontecer, a gente tá um pouco mais estruturado. Mas a gente só vai conseguir isso aí se a gente estiver bem, estiver bastante consciente, ter uma educação tática muito boa dentro do jogo para poder sair com um bom resultado. Ceará deve fechar a contratação de um lateral direito nos próximos dias. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Criciúma! É o adversário do Ceará sábado, Criciúma já na terra. Tony Marcos. Criciúma já está na capital cearense, concentrada para a partida deste sábado diante do Ceará. Técnico Roberto Cavalo ainda mantém mistério para a partida. Daqui a pouco o Tony Marcos com detalhes do Criciúma, que já está na capital cearense para enfrentar o Ceará sábado, 4 horas da tarde no Castelão. E o Fortaleza, hein? O tricolor de aço. Fortaleza! É, o Fortaleza se preparando essa semana para enfrentar o Botafogo na Paraíba. E ontem o Marquinhos Santos, o técnico tricolor, assistiu ao jogo entre Botafogo e Ceará e já sabe mais ou menos o que vai enfrentar, o que vem pela frente. Um Botafogo embalado, e para isso ele fará o último treinamento do Fortaleza amanhã no palco do jogo na Arena Castelão. O jogo é domingo, 7 horas da noite na Arena Castelão. Fortaleza e Botafogo da Paraíba, o Leão tentando vencer para retomar a liderança do Grupo A e se afastar também do 5º colocado, para se garantir mais ainda dentro do G4. Mais detalhes ao longo aqui do Faixa Nobre do Esporte. Botafogo da Paraíba, destaque com Caleb Souza. Disputando pela primeira vez a terceira fase da Copa do Brasil, Botafogo vence Ceará e mostra que boa fase também não só é no Campeonato Brasileiro Série C. Detalhes eu trago daqui a pouco no programa Faixa Nobre do Esporte. É isso, Caleb, já você volta por aqui. Faixa Nobre do Esporte. É futebol para todos os gostos, né? Hoje também tem bola rolando
pela Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem jogo sim, senhor, né? É futebol toda hora, ninguém pode reclamar que não tem futebol, né? Estamos respirando futebol ultimamente e Série B do Campeonato Brasileiro tem CRB e Tupi, é a 16ª rodada, a sua sequência, né? Com CRB e Tupi no estádio Rei Pelé, daqui a pouco 9 da noite, então o único jogo desta quinta-feira da Série B do Campeonato Brasileiro. A abertura dessa rodada foi terça-feira, com a vitória do Londrina sobre o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada, 2-1. Foi valente o Londrina, hein? Vencendo lá o Atlético Goianiense por 2-1. O Atlético que é um dos primeiros colocados e o Londrina tentando encostar no G4. Tivemos um empate em 0-0 entre Paraná e Paysandu, o que de certa forma garantiu o Ceará no G4, mesmo perdendo o jogo pro Criciúma. Mas não seria uma nova derrota, né? Aí seria demais, né? É uma sequência de derrotas. Então, o Vozão, a gente torce para que consiga uma recuperação já diante do Criciúma, para não correr riscos. E olha, após suspensão de 30 dias, o Alec Gol, o Alexandro, que joga no Palmeiras, veterano atacante, já pode retornar. Já cumpriu a suspensão, tomou a medicação indevida e foi pego no controle de dopagem, no exame de controle de dopagem. Então foi afastado 30 dias e o Alec Gol já poderá retornar. O Palmeiras, aliás, que tem jogadores, como diria antigamente, vazando pelo ladrão, principalmente no ataque. Tá negociando alguns jogadores, como o Lucas Barrios, dizem que vai sair, e aquele outro argentino, Cristaldo, que já foi pro futebol mexicano. Comigo aqui tá o JP Quintela, para comentar aqui no Faixa Nobre do Esporte, né? O Palmeiras parece que esse ano acertou as contratações, sempre forma boas equipes, sempre gasta muito dinheiro, mas esse ano as coisas vêm dando certo lá pro Palmeiras, que vem liderando, embora o Corinthians já está muito próximo do Palmeiras, mas o Palmeiras está liderando a Série A do Campeonato Brasileiro e com muitos atacantes. Ninguém lembrava mais do Alec Gol e agora, depois de suspensão de 30 dias, já pode retornar. Boa noite, JP. Boa noite, Adriano. Boa noite, amigo torcedor. É verdade, Palmeiras encaixou, principalmente após a chegada do técnico Cuca. É bom que se diga que esse grupo aí já vinha jogando, né? E passaram-se alguns treinadores, mas encaixou de fato nas mãos do técnico Cuca. Há quem diga que o Diego Tardelli esteja negociando também, ou seja, mais um atacante negociando com o Palmeiras. Acredito que por conta das boas atuações do Gabriel Jesus, que vai estar na Olimpíada, ele vai ficar esse período fora do Palmeiras, né, nas Olimpíadas, e também por uma possível negociação. Dificilmente o Palmeiras conseguirá manter o Gabriel Jesus por muito tempo, né? Talvez, eu acredito até que no máximo ainda essa temporada, mas a partir daí o Gabriel Jesus deva seguir o seu espaço fora do país. Então, há quem diga que Diego Tardelli também esteja negociando com o Palmeiras, além de já ter como você falou, um bom número de atacantes já no seu elenco. Mas eu ponho na conta do Cuca essas boas atuações do Palmeiras, porque foi após a chegada desse treinador que o Palmeiras de fato se encaixou e hoje é líder da Série A. Claro, o Corinthians está na cola, mas o Palmeiras ainda é líder. Olha, e estamos há 20 e poucos dias das Olimpíadas do Rio de Janeiro e saiu a lista de convocação do futebol feminino. A CBF divulgou essa semana a lista de convocados da seleção feminina de futebol que representará a seleção brasileira, tentará uma medalha. Até agora não conseguimos o ouro, né, JP? Pelo menos não lembro. Com as meninas acho que não também, né? Não. Sei que fomos prata, tanto feminino quanto masculino, mas com ouro ainda não, e esperamos que por estarmos em casa não seja mais um vexame, né? Que seja realmente o momento do ouro, o ano do ouro, pelo menos para dar essa alegria no esporte, no futebol e no futebol nacional. Olha, a CBF divulgou essa semana, como eu falei, a lista dos atletas que vão defender o Brasil no futebol feminino nos Jogos Olímpicos. A lista está praticamente, não tem surpresas. Conta com Marta, né? Com Cristiane e Formiga. A meio-campista que tem 38 anos, né? Já bem veterano, achei que fosse mais, né? Tem mais, achei que fosse mais. Eu também pensei que fosse mais. Faz tempo. Vai para a 6ª Olimpíada dela, um recorde entre as atletas
mulheres no país, né? É a 6ª Olimpíada da Formiga na seleção brasileira. Pra você ver, né? Com 38 anos. 6ª Olimpíada, Sim, 24 anos. 6ª participação dela. Então ela jogou com 14? Tá errado isso aqui. Algo errado aí, né? Mas tá aqui na matéria. Ela tem mais de 40. Eu imaginava também a Formiga isso, né? há mais de 40 anos também e isso. nem sabia que ainda estava jogando, pra te falar a verdade, porque... Pois é, mas tá em alto nível, viu? Na frente de muitas ainda, jovens. Bárbara e Aline pro gol. Bruna Benítez, Rafaele, a Mônica e a Érica Zagueiras. Laterais, Fabiana, Tamires. Temos também aqui a Poliana. Meias, a Thaísa, a Formiga. Por aqui também tem a Andressinha e a Marta. Atacantes, Debinha, Raquel, a Bia Zanerato. Temos aqui também a Andresa Alves e a Cristiane. Se eu não me engano, 6 atletas e jogando fora. 6 ou são 8? Tem muitas aqui, né? Não tenho certeza. Cada um aqui. Diz aí não. Tem sim. A Rafael joga na China. A Mônica joga no Orlando City. Muito forte o futebol Mônica, isso. Lá nos Estados Unidos. É verdade, o feminino de lá é muito forte. Aqui não é, né? Falta incentivo. A Érica joga no PSG, na França. Vamos aqui a Fabiana, que joga na China. A Tamires, que joga na Dinamarca. A Poliana joga nos Estados Unidos. Pronto, era a Poliana que é destaque lá no futebol americano, futebol feminino americano. Temos a Marta, que joga na Suécia. E por aí vai, né? Temos jogadores na Coreia do Sul. E é por aí, né? Infelizmente o Brasil não valoriza as meninas no futebol, não é, Adriano? Infelizmente, há quanto tempo o futebol brasileiro vem dando feminino, vem dando alegria? A própria Marta aí, quantas vezes melhor do mundo, mas o futebol brasileiro, a CBF, esse grande escalão, as grandes empresas, as grandes instituições não conseguem valorizar esse momento, né? Esse esporte feminino, porque com certeza o futebol brasileiro, mesmo sem esses incentivos, ele consegue chegar longe. Imagina se tivesse de fato incentivos para todas essas garotas aí, Adriano. Tá otimista com essas Olimpíadas, o JP? Adriano, tô sim. Eu acredito que o Brasil possa trazer um recorde de medalhas. A gente tem boas peças aí. O que pode pesar, como sempre tem pesado, é a história do psicológico, né? Por estar em casa, principalmente dessas duas decisões de 50 e de 1914, em se tratando de futebol, mas claro que o esporte como um todo sente esse baque também, ou poderá sentir, mas eu tô otimista. Eu acredito que o Brasil vai trazer aí um recorde de medalhas e em vários esportes. De um bom tempo aí, os atletas já estão se preparando, certo? Nas mais variadas modalidades, para trazer alguma medalha para o Brasil. Sinceramente, honestamente, estou confiante sim e acredito em um recorde para o Brasil nessas Olimpíadas. Ok, JP Quintela participando conosco hoje aqui do Faixa Nobre do Esporte. O Faixa Nobre do Esporte que está começando nesta quinta-feira, né? E você vai participando conosco através da nossa interatividade. Vai bombando lá no facebook.com/bola na rede. Twitter, @bola_ na rede, tem o Bola na Rede Zap, para você dar o seu recado também. É o 98935-1841, 98935-1841, e você pode também ouvir o Faixa Nobre do Esporte em todo o planeta através de radioartilheiro.com.br. Do WhatsApp, você tá fora de Fortaleza, coloca 85 na frente, no 98935-1841 e participa conosco aqui. Já leu o blog do Maciel hoje? Acesse edmilsonmaciel.blogspot.com.br. Informações sobre futebol é lá no blog do Maciel. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525. Self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$13. Pizzas a R$20 e acompanhe refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos que estão bombando aí, você vai lá em Carneiro e Companhia e assiste com todo conforto. Entrega em domicílio, ligue 3223-5671. Madeireira Ceará, tudo em compensado, MDF, madeirite, portas, madeiras e ferragens em geral, com os melhores preços da cidade. E também tem a promoção, olha só, MDF linha branco Floraplaque,
136,90 a folha. Castelo de Castro 11,38. São Cristóvão 3269-6611. O site é madeireiraceará.com.br. Direção Nilcélio Alves. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneiras 400 litros, motor monofásico trifásico por apenas R$ 2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272 3484-5272. Vamos com as primeiras aqui no Faixa Nobre do Esporte. Vamos saber do Ceará, o Alvinegro, que perdeu ontem pela Copa do Brasil, 3-0 para o Botafogo da Paraíba, e agora se prepara para retomar a Série B. A permanência do G4 é o que o Ceará vai tentar. De qualquer forma, irá permanecer até perdendo, mas precisa de reabilitação. Vem de derrota também na Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará! Vamos com o Rodrigo Cavalcante. O meia Wesley fala que queria ter ajudado o Ceará pela Copa do Brasil, mas como não pôde, por já ter atuado na competição, deixa claro que aproveitou bem o tempo para melhorar a parte física e técnica. Todo jogador quer estar jogando, né? Mas como veio esse tempo aí pra gente poder estar, conforme você falou, readquirindo tudo isso, descanso, a força, trabalhando uma parte um pouco mais específica, finalização, a gente agradece também e tenta tirar o proveito disso tudo. E agora é se reunir com os outros jogadores que estão chegando aí para poder ver o que o Sérgio vai decidir. Com o bom início de rodada, o Wesley deixa claro a importância de vencer o Criciúma e obter novamente uma gordura na Série B. Muito importante a gente tá adquirindo essa vantagem, né, nos que estão vindo atrás, para poder não mais para frente, se algum percalço acontecer, a gente tá um pouco mais estruturado. Mas a gente só vai conseguir isso aí se a gente tiver bem, tiver bastante consciente, ter uma educação tática muito boa dentro do jogo para poder sair com um bom resultado. O Wesley reforça que o Ceará não terá vida fácil frente ao time catarinense. Jogo difícil, duro, né? Uma equipe forte, como eu falei, que vai brigar lá em cima pelos jogadores que tem, pela força que tem, né? Então a gente tem que estar bem concentrado. Na Série B não tem jogo fácil, e se tratando de Criciúma, muito menos, né? Mas a gente sabe da nossa força também dentro de casa, né? Com o apoio da nossa torcida, a gente aqui é forte. Estamos numa regularidade muito boa, então é fazer o que vem dando certo aí nesses últimos jogos pra gente poder estar fazendo um bom resultado. E pede o apoio do torcedor para o importantíssimo jogo deste sábado. O torcedor é fundamental, cara. Em todos os jogos é fundamental a presença deles, principalmente aqui dentro da nossa casa, né? Nós sabemos da força que ele tem, o adversário também vem de lá sabendo da força da torcida do Ceará. É o nosso 12º jogador, então com eles a gente com certeza é mais forte. Vale lembrar que para o jogo do próximo sábado, o técnico Sérgio Soares não contará com o zagueiro Valdo, suspenso em decorrência de terceiro cartão amarelo. A reapresentação do elenco alvinegro será na manhã desta sexta-feira, em Carlos de Alencar Pinto. E uma última informação sobre o Ceará. A diretoria alvinegra está próxima de acertar a contratação de um lateral direito. O atleta está resolvendo a sua saída, que pode ser por empréstimo ou rescisão com seu clube atual. Com isso, Eduardo passará a ser opção na lateral esquerda. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Rodrigo. Já você volta falando mais do Ceará aqui no Faixa Nobre do Esporte. Ceará que ontem foi goleado, hein? 3-0 pro time do Botafogo da Paraíba, JP. Eu esperava um placar assim não dilatado. Poderia até esperar um jogo difícil, pela dificuldade que o Ceará iria apresentar, né? Desentrosamento, jogadores que ainda não acertaram e foram contratados, mais uma oportunidade para eles. Outros jogadores que são titulares, que foram importantes, mais uma vez, como o Everson, conseguiu ser importante ontem. Foi 3-0, e o goleiro ainda foi importante. Aí você tira o quanto foi mal o time do Ceará. O Cametá teve a oportunidade de voltar e aprontou, acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo, embora eu achei que houve um certo exagero na hora da expulsão do Cametá, mas ele não deveria ter aceitado a provocação do jogador do Botafogo da Paraíba. De mais a mais, né, o time patinou legal e acabou sendo goleado na Paraíba. É isso aí, eu tô contigo em relação ao exagero da arbitragem, principalmente na situação do Cametá, e também tô contigo que faltou maturidade para o atleta não entrar na pilha do adversário. Realmente o Ceará esteve irreconhecível. Também imaginávamos um jogo difícil, um jogo muito disputado, Botafogo muito bem organizado taticamente,
mas... Motivado, né? Tava muito motivado. E motivado, exatamente, é líder da Série C. Nós pegamos uma equipe que parecia assim, desmotivada, o Ceará, né? Apesar de, não, a gente fala assim que parecia, a gente não tá afirmando que estava. Uhum. E o outro bem motivado, parecia isso, um leigo no futebol poderia achar isso, pô, esse outro time aí que tá com a camisa preta e branca tá motivado demais e o outro de branco não tá. É verdade, e foi justamente isso que nós conseguimos visualizar por parte da equipe do Botafogo, uma equipe muito bem organizada e, como você falou, motivada, buscando a vitória, buscando o resultado realmente. Não veio, o Botafogo não entrou em campo para segurar jogo, para um empate, não, ele veio realmente para fazer o resultado, coisa que o Ceará não fez. E aí, assim, por que foi surpresa para mim? Porque o Ceará não estava com time reserva, o Ceará estava com um grupo que estava acostumado a jogar. Por exemplo, a zaga, que bateu cabeça pra caramba. E bateu mesmo, viu? Aquele gol contra do Sandro foi horrível. O segundo gol também foi praticamente entregue pela zaga. Aquele né? do Sandro foi esquisito a beça. O cara foi muito feliz porque a bola estava na mão do goleiro, né? Ele tirou e colocou pra Foi horrível. Então a defesa bateu cabeça. E que defesa? Sandro e Charles são duas peças já importantes. Já jogaram juntos, tem sua qualidade, indiscutível, tem a sua qualidade e sempre foi importante para o Ceará, mas ontem bateu cabeça. Outro que foi, nós já falamos, foi imaturo, foi o Cametá. A gente esperava mais do Cametá por conta perdendo de 2-0, ele vai expulso, né? Exatamente, da sua ofensividade. A gente esperava que ele fosse realmente voltar a ser aquele Cametá que a gente sempre espera, mas... Olha, sinceramente eu não esperava muito dele isso não, até porque estava voltando de contusão, mas não que fosse expulso, né? Que aí seria demais. Aí o time perdendo de 2-0, ele entra realmente na conversa do adversário e deixa o time mais uma vez em situação ainda mais complicada, ainda mais difícil. Outra observação negativa foi a atuação do Thomas Bastos, que infelizmente não aproveitou a oportunidade. A gente ouviu, aliás, a entrevista na participação de antes de ontem, o Thomas Bastos na entrevista dizendo que ia buscar o seu espaço, que ia chutar mais, que ia aproveitar e tal. Já tá na hora também, né, disso aí acontecer, né, porque... E aí ele não fez isso em campo. Tem que justificar a sua contratação. E é interessante que ele foi escalado no lugar do Wesley, tá? Ele chega na terça-feira falando que vai aproveitar a oportunidade, vai chutar mais, vai chegar mais, no lugar do Wesley. Não foi isso que foi visto em campo. Quando é hoje, o Rodrigo acabou de trazer a entrevista do Wesley dizendo, olha, eu gostaria de estar naquele lugar. Eu queria estar jogando, eu queria ter ajudado ao Ceará, mas como eu não fui escalado... Ele jogou já pela Ferroviária, né? Não já jogou exatamente. Como eu não fui escalado, eu fiquei me preparando fisicamente, me preparando aqui tecnicamente para jogar na próxima partida, no caso, contra o Criciúma. Quer dizer, cada qual querendo garantir a sua vaga. Porém, o Thomas Bastos não merece essa vaga. E o Ricardinho? O Wesley sim. Pois é, o Ricardinho, eu acreditava muito nele, eu realmente... Se fosse para fazer alguma opção, eu optaria pelo Ricardinho naquela posição, mas ontem ele também não fez muita coisa não. Não foi, né? Ele não conseguiu jogar desse jeito, né? Dois jogadores de meio campo que são criação, jogadores de criação, não jogar bem, como é que produz? Pois é, que tinha a responsabilidade de criar situações para o Bill, não criaram, não jogaram, não apareceram em campo. Nem o Richardson fez muita coisa. Se a gente pudesse isentar alguém, talvez fosse... Não, ninguém. Eu acho que ninguém ontem conseguiu reproduzir as suas boas atuações, nem Richardson, nem Everson, nem Charles, enfim, o Ceará realmente foi... Nem o Eduardo pela esquerda, né? Foi horrível. Inclusive eu esperava uma atitude melhor dele jogando pela esquerda, e não aconteceu. Adriano, uma verdadeira avenida naquele lado, e é que ele não apoiava tanto, mas foi totalmente envolvido pelo ataque do Botafogo. E o outro ponto negativo, aí eu tô me tornando chato, mas Caio César deveria ter tido essa oportunidade, se não entrando como titular, mas deveria ter entrado no decorrer do jogo. Tudo bem, eu entendo. Para não mexer na forma de jogar, ele poderia ter arriscado ele jogar ao lado do Bill. Pois é, exatamente, já entrava com os dois, né? Era isso que eu defendia. Mas se ele não queria, não sei por qual motivo, não sei porquê, que pelo menos utilizasse durante a partida, o decorrer do jogo. Agora, claro que uma expulsão faz ele repensar mil coisas, né? Tem que tirar
ele perde Quem um vai de lateral direito, né? Tanto que o Rodrigo falou que eles estão tentando desesperadamente contratar um lateral direito, mas pro cara chegar e jogar, contratar também um lateral que já tenha jogado a Copa do Brasil por outra equipe, não vai ajudar. E outra coisa, Adriano, o Ceará só levou 2 laterais, o Cametá pela direita e o Eduardo pela esquerda, não tinha outro na reserva. O Zé Mário não viajou, o Marino já foi vendido, o João Marcos poderia ser utilizado ali, mas já não, veterano, né? Mas não ia dar conta do recado. Muito. Então realmente o Ceará está totalmente desfalcado. Eu, honestamente, eu penso que o principal erro do treinador, do comandante, foi, e aí é uma opção minha, né, não escalar o Caio César como titular ao lado do Bill. Agora, o principal responsável é o Ceará Sporting Clube, porque não tem elenco suficiente. Eu já ia tocar nesse ponto, porque me pareceu isso. O time chegou ao G4, mas me parece que quando precisa de alguma mudança brusca, não tem elenco, não tem peças de reposição. Aí você quer cobrar do treinador com modificações, variações, né? Quando ele não tem peça, né? As peças que ele tem, por exemplo, 6 peças, ele não pode utilizar. Thalisson, o Wesley, o Valdo, o Diego Felipe, o Thalisson já falei. Enfim, foram 6 peças que não podiam jogar porque já haviam atuado por outras equipes. Então, assim, eu sei que o Sérgio Soares não é o melhor técnico do mundo, tá longe disso, e tem que fazer o Ceará render mais com o que ele tem em mãos. Agora, também depositar, debitar tudo da conta dele, eu acho injusto, porque o Ceará não tem dado condições técnicas e também de elementos, de recurso humano para que o Sérgio possa trabalhar. Olha, eu tô com você, o Sérgio pode não ser o melhor treinador do mundo, mas ele é um bom técnico, e se você der condição de trabalho para ele sabe montar uma boa equipe e sabe atingir objetivos também. Agora, uma coisa que eu admiro muito nele em relação a outros técnicos é que ele não foge, né? Ele não se omite no aspecto quando o time perde, quando o time vai mal. Ele assume a responsabilidade e vai lá dar a cara dele para bater. Tem muita gente por aí que quando perde não quer falar, não quer se justificar com a imprensa. Eu não digo nem com a imprensa, porque se justificando com a imprensa, você estará dando explicações para o torcedor, que quer saber por que o time foi mal. Ele quer saber tudo do time, né? Ele quer saber quando o time vai bem e quando o time vai mal. Agora, para algumas pessoas, é muito fácil quando tudo tá bem, quando tá ganhando, vai lá falar que eu fiz isso, eu fiz aquilo, ganhamos, aí todo mundo ganhou junto, então eu ganhei sozinho, mas na hora do perde, tem muito neguinho aí que foge da raia, que não coloca a cara para bater. Mas já percebi que o Sérgio é diferente. O Sérgio Soares, ele tanto faz ganhar como perder, ele está lá dando as suas explicações. Essa é uma característica extremamente positiva do Sérgio Soares, não só em relação a... Comandante, né? Então ele exatamente, tem que esse é o líder. Todos os momentos. Esse é o comandante, esse é aquele que aparece nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis, de falhas, de erros, que ele vai lá, chega para esclarecer. E isso, com certeza, ele ganha pontos não só com a diretoria, não só com a torcida, mas principalmente com o seu grupo de atletas. E isso é muito importante e o Sérgio tem demonstrado isso também em relação à sua palavra. Ele faz valer aquilo que ele diz, a sua palavra também. Muito bem, esse é o Faixa Nobre do Esporte aqui 91,3, em nome de JC Construções, o maior estoque de material de construção de Capuã. Temos preços especiais para construtoras e revendedores. Forro PVC virgem, 12,50 metro quadrado. Porta trabalhada, só R$480. Porta Paraná montada, R$149. Cimento Poti ou Apodi, 16,50 no atacado. 3342-8562, 98517-7591, entrega em Caucaia, Fortaleza e região metropolitana. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525. Self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$13. Pizzas a R$20. Acompanhe refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção, a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos que estão bombando geral por aí, você assiste com todo o conforto de Carneiro e Companhia. Entrega em domicílio. É só ligar 3223-5671. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros, motor monofásico ou trifásico por apenas R$2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito, com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. Vamos falar do Fortaleza, o tricolor de aço
e se prepara aí a semana inteira para enfrentar o Botafogo na Paraíba. O desafio do domingo pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, chegando na metade aí dessa fase classificatória. Fortaleza! Tá chegando o Alex Oliveira. O treinador Marquinhos Santos, de novo, tem muitos problemas para definir o time para o jogo contra o Botafogo. Esse será o último jogo desta primeira fase no primeiro turno. O Marquinhos Santos ainda não vai poder contar com vários atletas entregues ao departamento médico. Everton, Daniel Sobralense, Guto e Rosinei estão fora do jogo do próximo domingo. E Felipe passou a ser dúvida. O volante, hoje, juntamente com Rosinei e William Simões, que é outro que está fora por conta do problema que teve, fizeram apenas uma corrida leve em torno do gramado. O volante Pio é desfalque certo, recebeu o 3º cartão amarelo e não joga contra o Botafogo. Marquinhos hoje fez um trabalho de posicionamento em campo reduzido, colocando a equipe com Ricardo Berna, Railan, Lima, Edmar e Bruno Melo, foi a novidade na lateral esquerda. Juliano, Correia, Leozinho e Clebinho. O ataque com Juninho e Anselmo. O time do treinamento dessa tarde no Alcides Santos. Mas amanhã o treinador ainda vai comandar mais um trabalho e será no palco do jogo do próximo domingo contra o Botafogo. E no sábado ele encerra os preparativos para o compromisso diante do Belo. E nós falávamos aqui já desde o início da semana sobre a divisão de responsabilidades que o Marquinhos falou após o jogo contra a equipe do Remo. E hoje tivemos a oportunidade de perguntar sobre essa divisão, como assimilaram os seus comandados. E ele foi mais longe agora. Disse que dividiu a responsabilidade também com a instituição. De maneira muito tranquila, né? De maneira muito leal, como eu sempre sou, e falei para eles no vestiário, e na verdade eu não dividi só com os jogadores. Eu dividi como um todo, com clube, instituição, né, com diretoria, presidência, para que realmente ali foi um ato, um momento de chamar todo mundo. Às vezes, no bom momento, é fácil de aparecer e dar tapinha nas costas. E no futebol tem muito disso. Mas são nas derrotas em que nós conhecemos quem é quem. E aí era o momento que eu achei oportuno para unir o clube, para que todos pudessem fazer parte desse processo, porque não são nas vitórias que nós unimos o clube. E é justamente neste momento de oscilação, de dificuldade, é que nós vamos ver quem está dentro, quem é positivo, quem realmente quer o Fortaleza bem, para assumir e para que realmente coloque Fortaleza na Série B. Né? Porque a gente sabe como é que é o futebol. É ano político, muita gente querendo dar opinião, né, querendo atrapalhar nesse momento do clube de acesso, que nós vamos buscar esse acesso. É o que eu digo, o acesso é obrigação. Eu vim para conquistar um título, o título brasileiro, e não fujo desse compromisso, é o que eu busco. Então, nesse momento que a gente acaba atraindo e chamando todos, né, para dentro do barco, para que ninguém pule, porque agora é fácil pular do barco e apontar dedo mais tarde e falar, eu falei, eu disse, e no futebol tem muito disso, né? Então, aquele momento foi justamente para que possa unir todo a instituição Fortaleza, torcedor, e que possamos aí nessa caminhada aí que não é fácil, sempre disse isso, ir em busca desse título brasileiro, que é o maior objetivo nosso. Marquinhos reconhece no Botafogo um forte candidato a uma das 4 vagas e convoca a torcida. E pegamos um Botafogo líder, né? Um Botafogo que buscou a liderança, fez um grande jogo ontem pela Copa do Brasil, né? Vencendo o Ceará por 3-0. E hoje um forte candidato, né? A estar entre os 4 classificados. Então nós enfrentamos aí o líder da competição com uma responsabilidade imensa e chamando o torcedor para que se faça presente nesse jogo de tamanha importância para o Fortaleza, né? Que nos ajude, que incentive. Que deixe para cobrar após o apito final, caso entenda necessário, mas peço para que mesmo no intervalo do jogo continue incentivando, caso as coisas não aconteçam de imediato como pensamos, né? Assim como foi o jogo do Asa. Então a gente pede para o torcedor, aquele torcedor que entende, que acompanha, que possa ter
esse momento, né, de colaboração, de incentivo, como sempre teve, mas um pouquinho mais de paciência. Portanto, o compromisso diante da equipe do Botafogo é no domingo, 19h, no Castelão. Amanhã o treinador Marquinhos Santos comanda mais um treinamento. Terá ainda 2 treinos. No sábado ele encerra pela manhã as atividades para o confronto contra o Botafogo da Paraíba. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. É isso, Alex Oliveira, trazendo informações do Tricolor. Tricolor que tem a semana para trabalhar, para pensar na recuperação. Na Série C do Campeonato Brasileiro, o time perdeu a liderança e viu o quinto e o sexto colocado se aproximar do G4. 12 pontos tem o quarto colocado, que é o Remo, está com 12 pontos. Com 12 pontos está o quinto colocado, que é o time do Salgueiro. Com 12 pontos está o Asa de Arapiraca, que é o sexto colocado. Fortaleza tem 14. Segundo. O ABC é terceiro com 14 também. Então, Fortaleza perdendo o jogo e alguém que está abaixo dele com 12 ganhando, ultrapassa o Fortaleza e corre o risco de ficar fora do G4. Mas se vencer, vai lá pra cima de novo, porque o Botafogo da Paraíba tem apenas 1 ponto, está com 15 pontos. Então, a questão é essa, buscar uma vitória, mas para isso tem que mudar completamente a atitude dos 2 últimos jogos, quando o time perdeu e foi de uma letargia, de uma desorganização, de que não traz nenhum alento repetir a dose mais uma vez domingo, no caso contra o Botafogo. O Marquinhos falou que Botafogo é um dos sérios, fortes candidatos ao acesso, concordo com ele. Principalmente pelo que a gente viu aí, a motivação do Botafogo diante do Ceará. Agora, o Marquinhos ele teve uma vantagem, porque ele pôde acompanhar o Botafogo enfrentando uma equipe forte, uma equipe de Série B, que é o Ceará, que, segundo a sua opinião, está no nível desses grandes clubes, né? Por exemplo, da Série B. Então o Botafogo, ele não enfrentou uma equipe fraca, ele enfrentou uma equipe forte, assim como o Fortaleza, e o Marquinhos pôde analisar como o Botafogo se comporta dentro de campo. Agora, o Marquinhos terá algumas dificuldades. Por exemplo, o Everton, não sei se já vai poder jogar, mas... Pelo menos não foi detectado no departamento médico, no exame de imagens, uma contusão séria. O jogador pode ser que dê tempo de se recuperar a tempo. Tem 3 dias ainda, né? Pode ser que... Mas eu não tenho certeza. Mas Daniel Sobralense continuou fora, que é uma boa opção, né? Começou a treinar a semana e voltou a sentir contusão. Já ia se preparar para ficar à disposição do técnico, mas aí acabou sentindo contusão de novo. Outro que eu não sei se ele terá à disposição é o próprio Felipe, e hoje já foi utilizado na lateral o Railan, não foi o Felipe. O Rosinei... Railan, que eu vou te contar, viu? Tá devendo, tá com um saldo negativo aí muito grande. Adriano, principalmente quando você compara ao que o Felipe vinha rendendo na lateral, né? Então, quando você põe na balança esses dois, com certeza o Railan tá deixando muito a desejar. Então o Marquinhos terá essa dificuldade. Rosinei, talvez o Everton, talvez o Felipe, o William Simões com certeza estará fora desse jogo, ainda o Núbio Flávio contratado também. O Bruninho não agradou também, né? Não, na lateral, como o Alex trouxe aí, é o lateral esquerdo Bruno Melo, da base, foi experimentado. Aí no meio, Correia e o Juliano, é uma dupla muito interessante, muito importante para o Fortaleza. O Juliano é importante a sequência, né? Que é outro jogador que vem buscando o ritmo de jogo, que ficou entregue ao departamento médico por um tempo. E o Fortaleza vem sentindo falta de Juliano e Everton. Também o Daniel Sobralense, são jogadores que fazem a diferença naquele meio campo do Fortaleza. O Juliano vai ter a sequência agora. Contra o Remo foi mal, mas é um jogador que a gente não podia exigir muito dele. Naquele jogo que ele estava voltando. Contra o América Mineiro ele não jogou, viajou aqui de Fortaleza para Belém para encontrar com o time lá. E é uma peça importantíssima para o Fortaleza, quando ele pegar esse ritmo de jogo, quando ele encaixar novamente nesse esquema. E no meio, o Clebinho, que foi experimentado no treino. Mais uma oportunidade também para ele, provavelmente irá jogar. Eu creio que ele vai jogar e acredito demais, Adriano, no potencial do Clebinho. Na frente, ele experimentou Juninho e Anselmo. Também eu penso que seja uma boa dupla, muito embora o Ronaldo ainda continue ali, né, esperando uma chance e tal, e até agora não apareceu. Então é um jogo difícil para o Fortaleza, extremamente importante, porque vai definir a liderança ou
uma queda de posição, né? Mas que o Marquinhos terá alguns problemas, porém ainda tem a equipe na mão, ainda tem um grupo sólido, um grupo importante, um grupo bom, e vai bater de frente com o Botafogo. Tem a vantagem de jogar em casa com o apoio da sua torcida, e o Marquinhos Santos ainda detém o poder diante desse grupo e que pode extrair sempre o melhor dessa equipe também diante do Botafogo. Agora você tocou num ponto aí do Anselmo, que é sempre muito cobrado para marcar gols. Mas nos últimos jogos esse camarada tem ficado sozinho na frente, de forma isolada. O Fortaleza já jogou com o Anselmo como um atacante de ofício sozinho na frente várias vezes. Mas aquele meio campo consistente que o Fortaleza tinha, sem um Correia, hein? Jogava com Juliano, com Pio, com Everton e com Jean Mota. O Anselmo não ficava solitário. De forma alguma. E eu acho injusto demais quando você cobra hoje do Anselmo o que ele produzia naquela época. Porque, primeiro, tinha o Felipe jogando pra caramba na lateral direita, que subia e apoiava muito bem, sempre trabalhando bolas para o Anselmo. Segundo, o Pio, que também utilizava aquele corredor muito bem e também deixava sempre o Anselmo em situações boas para fazer gol. Pelo lado esquerdo, aquele trio fantástico, né? O William Simões, o Jean Mota e... Na esquerda forte, o próprio Juliano e também. O próprio Everton. E o Juliano ali também na contenção e nessa saída de bola, essa transição que de muita qualidade do Juliano, também a bola chegava redondinha para o Anselmo. Hoje não, hoje a gente vê que o Anselmo se esforça, até sai da área. Eu já vi várias vezes ele no meio de campo querendo fazer alguma coisa, porque a bola realmente não chega em condições para que ele possa marcar. Acredito que o Juninho, que tem muita velocidade, que tem qualidade, possa facilitar com que essa bola chegue mais ao Anselmo. Mas o meio de campo do Fortaleza ainda deixa a desejar. Eu penso que essa dupla que sumiu, né? O Jean Mota e o Everton. O Jean Mota porque foi negociado e o Everton porque estava contundido, deixou muito o Fortaleza fragilizado, mas acredito, como acabei de falar, na qualidade do Clebinho, que possa ajudar muito a equipe do Fortaleza e também, inclusive, nesse jogo diante do Botafogo. O jogo de domingo, a gente observa um Botafogo bem motivado, né? Pela liderança do Grupo A, e também o time está bem na Copa do Brasil. Vem de uma goleada contra o Ceará 3-0, mas como pensar nesse Fortaleza como favorito? Mesmo assim, jogando no Castelão, é favorito Fortaleza, na sua opinião? É um jogo muito difícil, e aí a gente deve analisar alguns pontos. Primeiro, Botafogo é líder hoje. Só isso daí já mexe demais de forma positiva com o ego e com o motivacional do grupo. Segundo, goleou o Ceará, um time de Série B que está no G4 da Série B e o principal adversário do Fortaleza. Isso também mexe demais com o brio do atleta. Agora, acredito na qualidade do Fortaleza. No elenco em si, o time em si, o Fortaleza tem mais do que o Botafogo. Joga em casa e também precisa desse resultado a qualquer custo. Vencendo o Botafogo, o Fortaleza retoma aquela motivação e aquela coragem, aquele desejo de vencer e de ser campeão, que foi assim que o grupo e os seus comandantes iniciaram essa competição dizendo: vamos ser campeões. Então, eu daria uma leve vantagem de favoritismo ao Fortaleza, pelo fato de jogar em casa, pela qualidade de elenco que ser superior ao Botafogo, mas confesso que é um jogo extremamente difícil e que o Botafogo vem também super motivado. Olha aí, a gente falava da lista dos convocados da Seleção Brasileira Olímpica Feminina, também foi divulgada agora, hoje, nessa quinta-feira, a CBF divulgou a lista final com o nome dos 22 jogadores que disputarão os Jogos Olímpicos do Rio. As principais novidades são as presenças do meia Renato Augusto, que joga no futebol chinês, e do volante Wallace, do Grêmio, respectivamente nas vagas de Douglas Costa, jogador do Bayern de Munique, que está lesionado, e Fred, que não foi liberado pelo Shakhtar Donetsk. A boa notícia para o técnico Rogério Micali ficou por conta da presença do meia Felipe Anderson, da Lazio. Havia possibilidade do clube italiano não liberá-lo para a competição. O zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, também conseguiu autorização do time. Olha só, apenas 18 nomes foram divulgados. A CBF optou por não revelar os 4 jogadores suplentes que se integrarão ao grupo apenas se outro atleta for cortado. Antes da estreia na Olimpíada, a seleção brasileira tem
o único amistoso agendado para o dia 30 de julho, diante do Japão, no estádio Serra Dourada, lá em Goiânia. O grupo A do torneio olímpico, o Brasil vai estrear dia 4 de agosto, no Mané Garrincha, em Brasília, diante da África do Sul. Depois, a equipe vai encarar o Iraque no dia 7, também em Brasília, e o último jogo da fase de grupos será contra a Dinamarca no dia 10 de agosto, na Fonte Nova, em Salvador. Medalha de prata no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 84 Seul, 88 e Londres 2012, além de ficar com bronze em Atlanta em 1996 e em Pequim em 2008. O Brasil lutará em casa para finalmente conquistar o ouro dessa modalidade, que é o único grande feito que falta ao futebol brasileiro em sua história de títulos. Goleiros: Fernando Praz, do Palmeiras, muita gente apostando que ele vai ser o capitão, viu, JP Quintela? Você acha que tem jeito de capitão, o Fernando Praz? Tem jeito de capitão, tem história e tem competência. Atitude, né, também? Tem experiência, tem atitude, exatamente. Tem jeito de capitão, tem história, tem competência, tem experiência. Gostei do Fernando Praz. Wilson com U, do Atlético Mineiro, é outro goleiro. Zagueiros: Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Rodrigo Caio, do São Paulo e Luan, do Vasco. Laterais: William, do Internacional, Douglas Santos, do Atlético Mineiro e Zeca, do Santos, que dizem que está de saída. Poderá fazer o seu último jogo pelo Santos no final de semana. Meio-campistas: Wallace, do Grêmio, Rodrigo Dourado, do Internacional, Thiago Maia, do Santos, Rafael Alcântara, do Barcelona, Renato Augusto, do Berrin Gohan, da China, e Felipe Anderson, da Lazio. Atacantes: Neymar, do Barcelona, Gabriel, do Santos, Gabriel Jesus, do Palmeiras e Luan, do Grêmio. É a lista aí final dos convocados para representar a seleção brasileira nas Olimpíadas Rio 2016. Bons nomes. Os três acima é o goleiro Fernando Praz, o Renato Augusto e o Neymar, né? Esses são os três acima dos 23 anos. Eu gostei dessas opções e gostei principalmente, Adriano, de desvincular os treinadores, os técnicos, coisa que a seleção nunca fez, não conseguia fazer. O camarada fazia um excelente trabalho nas bases, quando chegava na Olimpíada, pegava o treinador principal, de pescoço, né? Na hora do filé. Aí pegava o treinador principal e o colocava à frente da seleção olímpica. Dessa vez não, Rogério Micali vem fazendo um grande trabalho e vai assumir essa responsabilidade de trazer o ouro nas Olimpíadas. Só um detalhe: o futebol feminino que nós tínhamos falado, eu acabei esquecendo de dizer aqui, vai fazer um amistoso antes da Olimpíada aqui em Fortaleza. O ingresso vai ser R$5 e 1 quilo de alimento. Não sei se vai ser na Arena Castelão, deve ser, ou se vai ser no PV, mas vai acontecer esse amistoso aqui em Fortaleza. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. E lá vamos nós pros alôs, você que está participando conosco aqui da nossa interatividade. Olha, tem alô aqui pro Alisson Queiroz, de Messejana, e ele opina que é falta de inteligência continuar com jogadores como Baraca, Cametá e Alex Amado, jogadores que iam rebaixando a gente. Ele fala do Ceará, né? É o torcedor do Ceará que tá chateado com a derrota de ontem pro Botafogo da Paraíba. Carlos, do Vila Velha, tá conosco aqui também. Ruim sem treinador, é fraco o Sérgio Soares. Opinião dele aqui. Ele fala aqui que o time tá ruim e que o ataque merecia ter Assisinho, que hoje está no CRB. Valeu, irmão, pela participação. Tem o Neto que está conosco aqui, não perde, aliás, nós perde, mas não vamos para a terceira divisão. Tá certo, tá aqui participando conosco também, Renan de Araturi, o Renato Mota também tá por aqui, bombando na nossa interatividade no 98935-1841. Tem gente aqui no Facebook com a gente também participando. Alô para Vladimir Filho, do Meireles, torcedor do Leão, Breno Gomes, Tainá Silvestre também tá por aqui, José Elton, Gabriel Vieira, Felipe Costa, Iraíris Moraes, galera aqui no facebook.com/bola na rede. Tem a Sofia Lima também que tá participando conosco. Tem a rapaziada do Twitter aqui, infalível ele aqui no Twitter, o Paulo Alves, do Aracapé. Estou ligado no Faixa Nobre do Esporte. Boa noite a todos. Boa noite para você também, irmão. Obrigado aí pela moral. E agora vamos com mais informações do Alvinegro. Tem alô também aí, o JP Quintela. Falou aí o nome do rapaz, eu acabei esquecendo, JP. Um abraço pro Cleudo, da Barra do Ceará. E Cleudo, meu amigo Benjo.
Cleudo da Barra do Ceará, sempre ligado com a gente, meu amigo Benja também, lá no Papicu. Grande Benja. Valeu, vamos com informações do Alvinegro aqui no Faixa. Ceará. Rodrigo Cavalcante. Após a inquestionável derrota da noite da última quarta-feira pelo placar de 3-0 para o Botafogo na Paraíba, o Ceará desembarcou no início da tarde desta quinta-feira no aeroporto Pinto Martins. Já os atletas poupados e que não podem jogar a Copa do Brasil realizarão uma atividade física na academia do clube no período da manhã. E para o atacante Rafael Costa, é preciso tirar aprendizado também nos momentos difíceis. Tem que tirar a lição, né? Tropeçamos o último jogo do Brasileiro, então a gente tem que pensar em vencer e voltar com uma sequência de novo para que a gente possa nos manter no G4. Rafael explica por que ficou de fora da partida na Paraíba. Tava sentindo algumas dores e desgaste também, então foi mais para poupar por isso, para quem sabe se eu fosse para esse jogo poderia até machucar, ainda mais estava o campo pesado. Foi mais para poder descansar mesmo, para que esteja 100% no sábado. E fala sobre as dificuldades que serão encontradas no próximo sábado, frente ao Criciúma. Um jogo dificílimo, eu conheço bem o Criciúma, trabalhei muito em Santa Catarina. A gente sabe que vai ser difícil, jogo truncado, mas a gente é forte aqui no nosso domínio e chama todo o torcedor para apoiar, para que a gente possa vencer, a gente pode continuar no G4 e afastando cada vez mais do quinto colocado. Rafael deixa claro que o clima será um adversário a mais para o time catarinense. Estão lá no inverno, muito frio, chega aqui no calor, tem toda essa mudança, tem o nosso time que é forte aqui em casa, então acho que vai ser difícil pra gente, mas pra eles também vai ser muito mais. E reforça que com os bons resultados do início da rodada, um resultado positivo frente ao Tigre traz de volta aquela gordurinha perdida na rodada passada. A gente volta 5 pontos do quinto colocado, podemos alcançar a vice-liderança e então acho que ganhar esse jogo é fundamental por isso. Volta tudo ao normal, vai dar tranquilidade no trabalho no dia a dia, então esse jogo é fundamental e importantíssimo. Vale lembrar que para o jogo do próximo sábado, o técnico Sérgio Soares não contará com o zagueiro Valdo, suspenso em decorrência de terceiro cartão amarelo. A reapresentação do elenco alvinegro será na manhã desta sexta-feira, em Carlos de Alencar Pinto. E uma última informação sobre o Ceará. A diretoria alvinegra está próxima de acertar a contratação de um lateral direito. O atleta está resolvendo a sua saída, que pode ser por empréstimo ou rescisão com seu clube atual. Com isso, Eduardo passará a ser opção na lateral esquerda. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Criciúma. Destaque do Criciúma com Tony Marcos. Alô, Weber, agora chegando com informações do Criciúma Esporte Clube. O Tigre que viaja agora às 8 horas da manhã, neste momento, embarca para Florianópolis, onde da capital catarinense viaja para Fortaleza. O grupo realizou ontem o último trabalho visando a partida diante do Ceará. Aliás, o Ceará que jogou ontem pela Copa do Brasil, lá na Paraíba, e perdeu para o Botafogo por 3-0. Será que foi um time misto? Será que é o titular? Bom, o Roberto Cavalo deve ter assistido esta partida para buscar os defeitos, o que de mais fraco tem no Ceará para buscar esta vitória. Enfim, o adversário tricolor jogou ontem na Paraíba e foi derrotado na Copa do Brasil por 3-0. O técnico Roberto Cavalo colocou em campo ontem um time parecido com o de terça-feira, só que ele tirou o Juninho e colocou o Alex Maranhão como titular. Então, o time que treinou ontem, Luiz, Lucas Taylor, Rafael Silva, Natan e Diego Giareta na esquerda, João Afonso, Douglas Moreira, Alex Maranhão, Elvis, Gustavo e Niltinho. E no momento do treino ele tirou o Diego Giareta, colocou o Niltinho para a esquerda e colocou o Juninho no meio campo, e depois ele tirou o Niltinho da esquerda, recolocando o Giareta e o Gustavo ficando isolado lá no ataque. Tivemos também treinamento na cobranças de pênaltis, aliás, um pênalti sofrido pelo Lucas Taylor, fez uma bela jogada, deu um chapéuzinho, entrou na área, ele sofreu o pênalti. O Elvis cobrou não muito bem, mas cobrou e marcou. O Gustavo bateu muito bem, o Niltinho e também o jogador Alex Maranhão. Foram os 4 que bateram pênaltis, né? Pelo que entendi, o Alex Maranhão
bate muito bem o Niltinho, mas Elvis e Gustavo são os batedores oficiais do Criciúma Esporte Clube. Quem conversou conosco ontem foi o lateral Lucas Taylor, e ele fala sobre este momento e sobre esta nova oportunidade como titular no grupo tricolor. Tenho em mente que a oportunidade vai vir e depende de mim aproveitar a oportunidade. Se a titularidade vai vir, vai depender da minha resposta dentro de campo, como que eu vou me sair. Quero mostrar um ótimo futebol diante do Ceará. Na tua ótica, o que tu precisa melhorar ainda para mostrar esse bom futebol e garantir essa titularidade? Eu acho que eu preciso melhorar defensivamente e ter um pouquinho mais de ritmo de jogo. Eu acho que isso aí tá me fazendo falta ainda, mas eu acho que o foco principal mesmo é melhorar defensivamente. Lucas, tu teve até agora uma oportunidade apenas de começar a partida, foi contra o Oeste, né? Até o jogo não favoreceu muito, o campo tava muito alagado, mas não foi aquele desempenho que a torcida esperava. Tu teme que ela tenha algum receio pelo aquele teu desempenho? Como você disse, o campo não ajudava. Eu sou um jogador que gosta de carregar bola, gosta de ir para ataque. Infelizmente eu não tinha condição de jogar bola e eu sei que eu fui mal, falhei no gol e fiz o pênalti, mas a torcida pode confiar em mim que sábado vai ser outro Lucas. Então o adversário é o Ceará, um time que está ali na disputa. O que dá para esperar desse confronto, um confronto providencial aí no futuro do Criciúma na competição? Acho que vai ser um jogo de alto nível. O Ceará está no G4, 4 pontos da gente. A gente sabe que se a gente ganhar vai aproximar deles, se a gente perder vão abrir uma boa vantagem. Acho que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que voltar pelo menos com o empate de lá. Você já conversou com o Cavalo foi conversar contigo. O que ele te pediu para essa partida diante do Ceará? Sim, ele veio conversar comigo, me passou confiança, falou que para eu jogar naturalmente, não sentir a pressão. E ser o Lucas Taylor que eu tô nos treinos. Bem, você já falhou num gol, já fez um pênalti, tudo num jogo só. O que tinha que acontecer de ruim já aconteceu, né? Agora é só alegria. Que seja assim, né? Que tudo que tem que acontecer de ruim é o que aconteceu naquele jogo e espero que nunca mais aconteça, que aquele dia foi difícil de dormir. Você chegou a conversar com o Ezequiel antes da viagem, dando alguma dica? Por exemplo, jogar num Cruzeiro, que é de um grande time nacional. Falar pra você, foi muito rápido. Surgiu a notícia no sábado, depois do jogo, ele já viajou na segunda. Veio se despedir aqui no grupo, porque não houve tempo, ele se despediu por WhatsApp, então não cheguei a conversar com ele. Hoje tu é o único lateral direito do grupo. Isso dá uma certa estabilidade, uma certa confiança por tu ser o dono da posição, o único na posição nesse momento? Acho que estabilidade não, a gente tem que estar se cobrando o dia a dia, matando o leão por dia, porque sabe que quando a gente se acomoda, quando as coisas começam a dar errado. A gente tem que estar sempre confiante, trabalhando firme e continuar sempre focado nos objetivos. Tá aí, portanto, lateral direito Lucas Taylor. O goleiro Edson teve um reajuste de salário, saiu já no bid, ele que tem contrato até 2018, então Edson está ganhando um pouco mais, é o goleiro reserva imediato, reserva do Luiz, né? Que é o capitão da equipe tricolor. Ceará e Criciúma, neste sábado, 4h, apita Igor Júnior Benevenuto, ele que é mineiro, auxiliado por Fábio Pereira do Tocantins e Márcia Bezerra Lopes Caetano de São Paulo. Então, repito, o Criciúma já está viajando, partiu de Criciúma agora há poucos instantes, vai até Florianópolis, lá pega o voo em direção a Fortaleza e amanhã pela manhã o último trabalho com o técnico Roberto Cavalo com os seus jogadores. Com informações do Criciúma aqui no Bom Dia Ulha, fala o repórter Tony Marcos. Um abraço, Weber. Bom dia, né? Boa noite já, irmão. Fortaleza. Valeu, Tony. Vamos com informações do Fortaleza agora. Alex Oliveira. Desde o início da temporada, o Fortaleza tem mandado seus jogos no Estádio Castelão. A torcida se pergunta por que os jogos do Fortaleza, ou alguns deles, não podem ser realizados no PV. Mas o Marquinhos falou sobre a possibilidade de mandar jogos no Estádio Presidente Vargas. Mas foi bem claro, os atletas é que gostam de atuar no Estádio Castelão. A gente tem estudado essa possibilidade, encontrar um momento certo, né, de realmente, de repente, estar levando alguns jogos para o PV para tornar um caldeirão ali. Mas assim, eu gosto, os atletas gostam do Castelão pela qualidade do gramado. O nosso time é um time técnico, não é um time de força, né? Não é um time alto, não é um time que vai dar porrada, vai jogar por uma bola só. E o PV é essa proposta de jogo. Então, de repente, pode favorecer mais o adversário, que nem o próprio Botafogo. O Botafogo é um time que joga em cima disso.
força, de muita guerra, de muita disputa por uma bola, jogo por uma bola, então pode favorecer o adversário. Então, estrategicamente, nós temos que tomar cuidado. Eu gosto muito mais de jogar no Castelão e ver o Castelão lotado. Marquinhos Santos diz que é um motivo a mais para motivar os jogadores, o estádio lotado. Não tem quem não se motive a trabalhar, a buscar vitórias com o torcedor presente lá. Pô, é muito bonito ver o Castelão. E o que me motivou a aceitar o convite do Fortaleza foi justamente isso. Foi ver aquele Castelão lotado nos jogos decisivos, foi ver a presença do torcedor aqui no centro de treinamento aqui do PC. Pô, foi isso que me chamou a atenção, foi isso que eu vi, é isso que eu espero ter, né? E por isso que eu chamo tanto o torcedor para se fazer presente lá no Castelão. E nós temos que respeitar o torcedor. Porque no PV a gente, claro, pode colocar lá 15 mil e tornar um caldeirão e acho que é até a lotação máxima, se não me engano, né? 20 mil, 18, 20 mil. E colocar. Mas, pô, a força que tem o torcedor do Fortaleza, quantas milhões de pessoas aí vão ficar fora? Né? Não vão poder acompanhar o jogo. Então eu prefiro levar o jogo pro Castelão e insistir, porque nós vamos ter a qualidade de jogo dentro do Castelão e vamos ter a presença do torcedor em massa. A hora que transformar o Castelão num caldeirão, é o que eu tenho dito. Não há adversário que resista ao Fortaleza ali dentro. O que nós queremos pro PV, vamos transferir pro Castelão. Nesta sexta-feira, o treinador Marquinhos Santos vai comandar o treino no estádio Castelão, palco do jogo deste domingo. E com uma mudança, o treino vai ser realizado no período da manhã e a imprensa só terá acesso a partir das 10 horas. A equipe encerra os preparativos no sábado pela manhã e daí começa a concentração para o 9º jogo na Série C de 2016. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. Valeu, Alex Oliveira. Vamos com informações do Botafogo na Paraíba. Botafogo! O adversário do Leão domingo, Caleb Souza. Boa noite, Adriano Júnior. Grande abraço. Boa noite. Grande abraço. Na rádio A3FM, programa Faixa Nobre do Esporte. Vamos com as informações do Botafogo, né? Que vem consolidando e confirmando sua boa fase, não só pelo Campeonato Brasileiro Série C. Que ontem, Copa do Brasil, pela vez primeira disputando a terceira fase, venceu o Vozão, né? O Ceará, pelo placar de 3-0. Destacando aí o zagueiro Plínio, fez uma boa atuação ontem na sistema defensivo do técnico Itamar Schüller. Itamar que pela primeira vez repetiu escalação, desde que está à frente do time do Botafogo. Ele ainda não tinha conseguido em 2 jogos consecutivos repetir a mesma formação e ontem isso aconteceu. O time bem postado, se comportou muito bem dentro de campo, obedecendo aí as instruções, as formações táticas e do decorrer da semana. Boa vitória, 3-0, o torcedor compareceu em bom número, apoiou o time e agora o foco é Campeonato Brasileiro da Série C. Tem o Fortaleza encerrando esses jogos de ida, né, na fase classificatória da competição nacional. Por enquanto, o único jogador entregue ao departamento médico em dúvida é o volante Val. Já são 2 jogos sem defender as cores do Botafogo. O atleta alegam de dores musculares, foi poupado no jogo contra o Asa, foi poupado ontem, até porque o seu substituto, o volante Sapé, vem dando conta do recado. A reapresentação do time já aconteceu. O time trabalhou hoje à tarde no centro de treinamento da Maravilha do Contorno, o seu CT. O trabalho regenerativo para os titulares. Os demais, um trabalho técnico-tático, um campo reduzido, com o auxiliar técnico, o Lucas Isoton. O time volta a trabalhar amanhã à tarde no estádio José Américo de Almeida Filho. O Almeidão tem viagem prevista para o sábado pela manhã, para ir à capital cearense, para enfrentar o Fortaleza pelos jogos de ida da fase classificatória do Brasileirão da Série C. O time quer manter na liderança. O jogo considerado de 6 pontos, o time do Botafogo vai em busca aí de um bom resultado positivo diante do tricolor. Portanto, amigo Adriano Júnior, são as informações do Botafogo da Paraíba, direto de João Pessoa, repórter Caleb Souza. Valeu, grande Caleb. Encerrando Faixa Nobre do Esporte, vem aí o canal do vovô. Faixa volta amanhã, 8 da noite. Essa foi a Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte.